Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 24ª aula do CAUNI, uma aula que vai tratar de dinâmica de população e dinâmica de comunidades. Então, qual é a diferença de população e comunidade? População é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que ocupam uma mesma área ao mesmo tempo. E comunidades, então, são conjuntos de populações. Então, eu tenho várias populações de diferentes espécies. Nós vamos ver como que várias populações interagem, então nós vamos ver comunidades. Então, o objetivo dessa aula, nós vamos ver fatores de alimentação, competição, parasitismo, doenças e como que isso tudo regula o tamanho de uma população. Vamos tentar exemplificar algumas dessas adaptações e mostrar como as espécies coevoluíram ao longo do tempo. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do 3º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila, estarei com vocês hoje. Qual é o tamanho da população? Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, tá? Eu tenho meus limites naturais, reais, tá? Então, por exemplo, eu quero estudar a população de lobos-guarás que vivem no cerrado. Eu vou ter que ver que vegetação caracteriza como cerrado. A vegetação é algo real, é algo natural. E aí eu vejo quantos lobos vivem ali. Agora, eu posso colocar um limite artificial. Eu quero estudar a população de lobos-guarás do Brasil. Brasil, o limite do Brasil, não significa nada para o lobo-guará. O lobo anda de lá para cá, de cá para lá, e pode sair do Brasil, pode voltar para o Brasil, é indiferente. Então, esse limite é artificial. E eu posso colocar locais, limites amplos na minha população, ou eu posso estreitar esses limites. Por exemplo, se eu olho uma folha e eu digo que eu quero ver o tamanho da população de pulgões que vive nesta folha, é muito simples. A única coisa que eu tenho que fazer é contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o número de indivíduos da minha população é 12. Se eu quiser estudar todos os pulgões existentes nas plantas do Cerrado do Distrito Federal, nossa, vai ficar muito complicado eu contar todos os pulgões de todas as plantas do Distrito Federal, né? Se eu disser, eu quero estudar os morcegos que vivem numa caverna do sul da Bahia, e olha aqui, anoitece, os morcegos revoam para se alimentar, né, no entardecer, e aí eu vejo isso aqui. Será que eu dou conta de contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu posso utilizar algumas técnicas, esperar ficar de dia, entrar na caverna e contar, mesmo assim, vai dar erro de contagem, vou ter problema, porque é difícil eu contar diretamente cada indivíduo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma amostragem. O que é a amostragem? É uma forma que eu vou utilizar para contar indivíduos em áreas que eu tenho tamanho conhecido. Então, nesse caso, na verdade, eu vou trabalhar com a minha densidade populacional. Essa densidade populacional ela vai me dar o número de indivíduos numa determinada área. E aí eu posso estimar a densidade da minha população, tá? Então, se eu conto que numa folha eu tenho 12, essa planta tem 10 folhas, opa, né? Eu consigo estimar a minha densidade populacional. Caso eu conheça a área total, então, como é que eu vou estimar ou tentar descobrir o tamanho da minha população? Eu vou pegar a densidade populacional e multiplicar pela área total. Por exemplo, olha aqui. Aqui eu tenho uma área que eu quero trabalhar com a população de uma determinada espécie. Essa área aqui é muito grande, então eu não tenho condição de contar. Vamos imaginar a espécie de planta, né? Vamos pensar na lobeira, que serve de alimento para o lobo-guará. Contar todas as lobeiras nessa área é muito complicado. Mas, de repente, eu posso pegar áreas de tamanhos conhecidos numa área e em outra, aleatoriamente separadas, áreas de tamanhos iguais e tamanhos conhecidos, e contar nessas áreas quantas plantas tem aqui. Então, eu vou ter uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas. Se eu pego a minha densidade populacional e multiplico aqui por essa área total, então eu tenho uma estimativa do tamanho da minha população.
Ah, professor, isso aqui dá para fazer muito bem com plantas, né? Ou quem trabalha com biologia marinha, com esponjas, que são organismos sésseis, né? Agora, o morcego ali, eu não vou conseguir contar isso. Bom, quando eles estão paradinhos, lá no topo da caverna, eu posso tentar fazer isso. Mas uma outra alternativa que eu posso usar para espécies que são muito móveis é a chamada captura e recaptura. Então, estão vendo aqui que na perninha do passarinho tem um anel vermelhinho? Né? Digamos que eu queira trabalhar com essa espécie, a população dessa espécie. Então, eu vou botar armadilhas, capturo. Cada indivíduo que eu capturar, eu vou pesar, eu vou medir e eu marco. Então, eu coloco um anelzinho. Veja que o anelzinho não está grudado no pezinho dele, não está impedindo a circulação sanguínea, não está machucando, ela está bem frouxinha aqui e é um material muito leve, tá? Solto esses bichinhos todos de novo. Depois eu coloco a armadilha e vejo quantos eu consigo recapturar. Quando não conseguir nenhum, nossa, então a minha população deve ser muito grande. Faço isso várias vezes, até que chegue a um ponto que a maior parte dos indivíduos recapturados são marcados. Então, nesse caso, eu estou vendo que eu estou chegando num limite da minha população. Ali mostrando a anilha no pezinho do passarinho. Padrão de distribuição de indivíduos. Bom, como é que os indivíduos de uma população se distribuem no meio? Nós temos basicamente 3 formas. A primeira forma é a forma agrupada. Já vou adiantar para vocês que a forma agrupada é a forma mais fácil da gente encontrar entre as populações. O que é a forma agrupada? Eu tenho aqui a minha área e veja que eu tenho uma mancha com vários indivíduos, aqui eu tenho outra mancha com vários indivíduos, às vezes tem um ou outro salpicado, mas veja, eu tenho áreas grandes onde eu não tenho nenhum indivíduo que pertence a essa minha população. Por que isso pode ocorrer? Bom, temos várias razões. Por exemplo, uma planta que deixa cair sementes. Se ela não for boa dispersora, a tendência é que próxima à planta-mãe cresçam várias sementes, então eu vou ter vários indivíduos próximos. Ou plantas que se reproduzem por brotamento. Então, ali das raízes ou dos rizomas saem outros indivíduos. Veja, eu acabo, então, tendo manchas de plantas da mesma espécie, ok? Insetos ligados a fezes. Imagine um campo onde fica o gado faz cocô aqui, ali e acolá, e eu tenho insetos que vão se reproduzir nesses cocôs. Então, a hora que eu vou fazer a amostragem, eu chego no cocô e tem ali os insetos agrupados ali, tá? A distribuição randômica ou aleatória, ela não segue nenhum padrão, é aleatoriamente distribuída. Isso pode acontecer? Pode. Imagine larvas de algumas espécies na água, a água corre pela corrente de um lado para o outro, algumas vão se fixando no solo, por exemplo, podem ser larvas de esponjas, e vão se fixando por ali. Então, eu tenho uma distribuição aleatória. Homogênea é uma distribuição muito comum da gente ver em locais onde eu tenho plantações. Então, quando eu tenho plantações de eucalipto, plantações de soja, eu vejo isso aqui bem distribuidinho, às vezes até em linhas, bem assim, igualmente distribuídas e tudo. Em populações naturais é mais incomum ver uma população homogeneamente distribuída, mas pode ocorrer, por exemplo, em plantas que fazem uma dispersão muito boa de sementes, tá? Então aqui, ó, quando eu vou fazer uma amostragem num local agrupado, eu tenho que ter um número de parcelas muito grande, porque olha, corre o risco de eu botar aqui e dizer, não tem indivíduo nenhum dessa espécie nessa área, só que a hora que eu fizer isso aqui, ó, eu peguei bem uma mancha e peguei muitos indivíduos. Então, para que eu possa estimar o número da população, eu tenho que ter um número de parcelas proporcional à minha área. Não adianta eu ter uma ou duas, porque isso aqui vai me levar a um erro de análise, tá? Randômica, ó, mesma coisa. Caí aqui, peguei 3. Opa, caí aqui, peguei nenhum. Então, eu tenho que ter um número grande de amostragem. A homogênea que é mais difícil acontecer isso, normalmente, justamente como as espécies estão homogeneamente, os indivíduos da espécie estão homogeneamente distribuídos, é mais fácil que eu estime a população, mesmo assim. Quanto mais parcelas, quanto mais relacionado ao tamanho da minha área total, melhor. Eu devo lembrar que a gente tem um fator de dispersão. Então, a capacidade que os indivíduos têm de se afastar um ao outro, ou seja, filhotes andam para longe dos pais. Por exemplo, em leões, os jovens são expulsos do grupo.
Plantas que têm dispersores de semente. Os dispersores saem afastando ali, deixando as sementes caírem em diferentes locais, longe da planta mãe. Então, essa dispersão, essa mobilidade dos indivíduos é importante para que evite a competição, para que a espécie possa habitar áreas diferentes. Curva de sobrevivência. O que é uma curva de sobrevivência? Eu botei aqui, ó, nesse meu eixo aqui eu tenho a sobrevivência, tá? E nesse meu eixo aqui eu tenho a idade. Então, aqui eu tenho 1, 10, 100, 1000 e aqui de 0 a 1, o que é isso? Significa que eu tô tendo até 0 e depois eu vou ter indivíduos mortos, tá? Então, essa curva de sobrevivência, ela vai fazer o quê? Ela vai me mostrar a sobrevivência em relação à idade do indivíduo. E ela vai mostrar as idades onde as mortalidades são altas e baixas. Então, vamos analisar essa curva aqui. Veja, eu tenho muitos indivíduos novos, tá? Conforme eu vou andando, eu continuo com muitos indivíduos, a idade vai avançando, eu continuo ó, no padrão alto de indivíduos. De repente, eu tenho uma curva aqui que começa a descer e aí eu vou ao longo, conforme a idade está mais ampliada, eu vou tendo aqui uma senescência e morte de indivíduos. No tipo 2, é um constante. Desde que nascem, ó, a idade baixa até a idade mais alta, eu vou tendo um constante de mortes de indivíduo. E nesse 2, ó, na idade mais baixa, os mais novos têm uma alta mortalidade e depois isso aqui vai se estabilizando até que chega lá as idades mais velhas. Então, vamos analisar essas curvas aqui. Esse meu tipo 1, eu tenho uma mortalidade concentrada no fim da vida, né? Vejam, aqui a gente tem nascimento, né, início da vida, as idades mais jovens. Aqui, ó, eu tenho uma queda, há uma mortalidade, mas muito baixa. Então, os indivíduos no início da vida têm uma baixa mortalidade e conforme vão se tornando senescentes, vão se tornando idosos, eles vão morrendo mais fácil. Aonde acontece isso? Populações humanas. Vejam aqui mundo desenvolvido. Por que a gente tem que levar isso em consideração? Porque no mundo desenvolvido nós temos tratamento de água e esgoto. Nós temos vacinas, medicamentos, rede de saúde, boa alimentação e tudo isso vai tirando critérios de mortalidade dos indivíduos. Tá? Se você pega um local pouco desenvolvido ou um local esquecido pelas autoridades públicas, onde você não tem rede de esgoto, aonde você tem baixo nível alimentar, as pessoas compram o que é mais barato e não o que é mais nutritivo. Então, é mais barato comprar um refrigerante de 2 litros do que comprar um saco de laranja para fazer suco, né? A pessoa acaba consumindo alimentos de baixa qualidade, ultraprocessados e tendo menor qualidade de alimentação, né? Animais criados em zoológicos, veja, um animal que é criado em zoológico, ele recebe alimentação balanceada, ele é tratado de doenças, então é um animal que tem uma maior taxa de vida. Na natureza, esse animal vive menos. O tipo 2, a probabilidade de morte é constante, desde o nascimento até chegar à senescência, à idade mais idosa, tá? Então, a gente tem bancos de sementes enterrados, tem esse tipo de taxa de mortalidade, né? Aves têm mais ou menos essa taxa de natalidade. Muitos répteis têm esse tipo de taxa de mortalidade. Nessa curva de sobrevivência aqui, mostrando que é constantemente ao longo da vida, eu tenho a mesma chance de morrer jovem ou a mesma chance de morrer velho, é meio que constante isso, tá? E a última curva, curva 3, eu tenho alta mortalidade no início. Então, eu tenho indivíduos que normalmente colocam muitos filhotes, porque muitos vão morrer. Em compensação, aqueles que sobreviverem, eles vão viver bastante tempo. Então, vejam, tartarugas marinhas. Tartarugas marinhas vão até a praia e fazem várias posturas com vários ovos e depois vão embora. Daquele monte de postura, muitos são predados, muitos não conseguem sair do ninho. Graças ao homem que liga a luz próximo à praia, as tartarugas vão para a rua ao invés de irem para o mar e morrem atropeladas. Então, a gente tem uma alta mortalidade aqui na fase jovem. Em compensação, todo mundo sabe que tartaruga vive pra caramba, né? Mais de 100 anos. Então, aqueles que passam por essa idade onde tem uma alta mortalidade, depois vivem bastante tempo. Muitas árvores produzem semente à beça. Por quê? Porque dessas sementes poucas vão germinar.
tá? Uma planta que é bem comum, isso aqui, orquídeas. Orquídeas, a semente dela parece uma poeirinha e ela produz um monte de semente. Por quê? Porque poucas dessas sementes vão germinar. Bom, modelo de crescimento populacional. A gente tem, a grosso modo, dois modelos. Um que é o exponencial, que ele ocorre quando não há fator limitante, quando recursos são ilimitados e ele, basicamente, ele segue o potencial biótico da espécie. A gente já viu isso aqui na aula de dinâmica de populações, né? Aquela minha curva de crescimento exponencial, uma curva em J. Normalmente, bactérias, aonde eu tenho divisão celular, na primeira geração eu tenho 1, na segunda eu tenho 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente, eu tenho esse tipo de crescimento, tá? Mas a maior parte das espécies, ou quase que todas, porque mesmo bactéria vai chegar uma hora que não tem como crescer mais a população, segue a curva de crescimento logístico. Então, há um limite de recursos e eu vou ter uma capacidade de suporte do meio. Chegou a capacidade de suporte, já era, né? O crescimento depende da densidade. Então, vejam aqui, aquela curva em S, aonde chega a capacidade de suporte do meio, eu vou ficar tangenciando isso aqui, visto que o meio não tem como suportar mais indivíduos dessa população. Bom, vamos ver aqui alguns fatores que vão afetar a densidade da população. Então, eu posso ter eventos que são independentes da densidade. São aqueles eventos que, quando eles ocorrem, ele não seleciona. Ah, essa espécie tem muitos indivíduos, então morre mais. Ah, essa espécie tem poucos indivíduos, morre menos. Ah, essa espécie os indivíduos são muito espalhados, morre mais. Não, não tem nada a ver isso aqui. Então, vamos ver alguns eventos. Ó, queimadas. Quando a gente coloca fogo no Cerrado, ou na Amazônia, ou no Pantanal, ou em qualquer outra área que esteja queimando aí, os animais não tem muito para onde fugir, né? Muitos tentam correr, os que voam, voam, os que conseguem se enterrar tentam, mas se eu tenho uma área que eu fico cercado pelo fogo, o animal não tem muito onde fugir. Além do que, tem uma velocidade que esse fogo vai correndo aqui, vai pegando e vai correndo, e nem sempre o animal consegue fugir dessa velocidade do fogo. Então, esse evento aqui vai matar o que tem pela frente. Né? No caso dos vegetais, as pessoas podem até dizer, os vegetais do cerrado, eles são adaptados, tem casca grossa, tem rizoma. Ok, tem, mas queimadas sucessivas e muito frequentes acabam fazendo com que mesmo esses vegetais sofram morte e não consigam, então, rebrotar depois da passagem do fogo. Muitos vão diminuindo muito o tamanho, às vezes a queimada acaba atingindo o cerne do vegetal, ele morre e aí não tem jeito mesmo, tá? Locais muito frios, geadas. É muito comum a gente ver em jornais e coisa do tipo, os agricultores perderam toda a plantação pela geada. A geada veio, não interessa quantos indivíduos da população estão ali, tá? Então, vejam, esses fatores, eles agem independente da densidade, tá? Não interessa quantos indivíduos tenham ali ou como que eles estão distribuídos, um evento assim, ele atinge toda a população. Vejam, chuvas intensas que provocam enchentes ou desbarrancamento, tá, de encostas íngremes, isso aqui vai ocorrer independente da densidade de indivíduos. Populações pequenas ou populações grandes, elas podem ser igualmente atingidas dependendo da área aonde ocorreu o evento climático. Fatores que afetam a densidade da população. Bom, aqueles fatores que são dependentes da densidade e regulam o tamanho da população, a gente tem basicamente fatores bióticos. Então, aqui, recursos está muito ligado à competição. Eu tenho competição quando esses recursos são limitados. Que recurso pode ser esse? Pode ser espaço. Indivíduos que vão competir por uma área. Pode ser alimentação, indivíduos competindo por uma alimentação, que é um recurso que está em falta. Se eu tiver recurso abundante, eu não tenho competição. Tá? Se eu tiver recurso abundante, eu tenho muito nutriente, muita energia, eu posso me reproduzir à vontade, ok? Se eu tenho recurso baixo, menor quantidade, eu aumento a competição, além de eu ter que consumir menos às vezes do que eu poderia, eu ainda tenho que competir com outra criatura e brigar com ela pelo alimento. Tá? Parasitismo, bom, vamos lembrar do coronavírus, né? O que a gente ouve todo dia do coronavírus? Isolamento social, isolamento social, isolamento social. Por quê?
Quanto mais gente junto, mais hospedeiro junto, densidade alta de indivíduos próximos, o parasita pode trocar de hospedeiro com grande facilidade e aí nós temos transmissão do coronavírus para todo mundo, tá? Se a minha densidade for baixa, então todo mundo afastadinho, isolamento social, é difícil do meu parasita passar de um hospedeiro para o outro. Ah, professora, só coronavírus? Não. Uma série de outros parasitas, pulgas, piolhos, carrapatos, todos esses passam de um hospedeiro para o outro. Quanto maior a minha densidade, quanto maior o tamanho da minha população, quanto mais aglomerada a minha população, mais fácil o parasita passar de um hospedeiro para o outro. Tá? Predação, então, a gente já viu na primeira aula de dinâmica de populações como a predação afeta uma população de presas, tá? Aqui eu botei um gráfico tão bonitinho para vocês que ele mostra as sementes de Alogoptera arenaria. É essa plantinha aqui, tá? É uma palmeira e ela tem essas infrutescências aqui, tá? Cada um desses aqui é um frutinho e ele basicamente são coquinhos, tá? Então eu tenho basicamente a semente ocupando essa parte aqui e eu tenho o besouro bruquide, tá? Que é esse aqui, a larva dele, quem é da região norte, né, começa a chamar isso aqui de larva do coco, né, esse nome popular, porque muitas vezes ele é encontrado em vários tipos de cocos, comendo ali a semente. Bom, isso aqui é um caso de predação. Predação, professora, mas ele não está comendo vegetal? A gente não poderia chamar de herbivoria? Pode. Pode chamar de herbivoria sim, porque eu tenho um consumidor primário consumindo material vegetal. Mas veja, se o besouro consome o coquinho todo, então ele inclusive mata o embrião e a semente, ele matou um indivíduo inteiro. Então eu posso dizer que é um caso de predação do Bruchini, tá? Aonde eu tenho a predação do Bruchini? Nessas barras aqui, ó, aos meses do ano, e eu tenho 3 anos aqui, 2003, 2004 e 2005. Essa linha aqui, ó, mostra o número de infrutescências. Percebam? Eu tenho alta predação, pouca infrutescência, tá? Aqui, ó, tenho muita infrutescência, acabou aumentando a predação. Então, vejam que eu tenho o besouro afetando aqui ao longo dos anos as infrutescências, o número, né, de sementes, as infrutescências aqui dessa palmeira, Alogoptera arenaria. Bom, vamos ver então as estratégias de predação. Isso aqui é muito interessante da gente ver, tá? Bom, eu tenho um tipo de predador que eu chamo de senta-espera. Esse aqui, ele economiza energia. Apesar dele economizar energia, porque ele é pouco ativo, então ele vai ficar muito tempo aguardando a presa passar por ele, justamente ao nome, senta e espera. Ele vai dar o bote, ele vai fazer uma emboscada. Ele vai pegar uma presa que não necessariamente é de uma qualidade boa, tá? Então é o que passou por ali, ele não vai poder escolher o tipo de alimento dele, é o que passou ali que deu bobeira, tá? Então vamos ver aqui. É um comportamento que vale muito quando eu tenho muita abundância de presas. Então, se toda hora vai ter presa passando por ali, ok, eu consigo me alimentar. Agora, é um comportamento ruim se eu tenho baixa abundância de presas. Por quê? Eu vou ficar esperando e não vai passar nenhuma presa, tá? Vou mostrar aqui alguns exemplos. Olha isso aqui. Eu tenho essa orquídea. Essa orquídea, ela é visitada por alguns polinizadores. E aí existe esse louva-a-Deus aqui, ó, estão vendo aqui a cabecinha dele, olhinhos, antenas, tá? As patinhas para capturar. Que veja como ele imita perfeitamente essa flor. Aí você vai dizer, ah, professora, a mim não engana. Tudo bem, ele não quer enganar você, ele quer enganar o inseto, tá? Então ele fica aqui, pode ficar às vezes em cima da flor, às vezes na lateral da flor, aguardando o inseto vir polinizar. Quando o inseto vem polinizar, ele pega o inseto e se alimenta dele. Então, veja como ele se camuflou e ele está investindo a energia dele nessa produção aqui, que foi ao longo do desenvolvimento, e depois ele economiza energia. Ele vai fazer uma emboscada, ele vai dar um bote.
Olha aqui essa aranha, chamada de aranha alçapão, ela faz um buraco, tece uma tampinha com teia e coloca em cima da teia o mesmo substrato aqui. Ela entra e fecha essa tampinha, então o inseto não vê que tem aranha aqui. E quando ela vai fazer a emboscada, aqui ela tá muito para fora, essa foto aqui ela é boa para mostrar a aranha, mas normalmente ela fica só com os pedipalpos aqui para fora, tá? Esperando perceber a movimentação. Quando o inseto passa muito perto, ela dá uma emboscada, traz ele para dentro aqui do alçapão e aí se alimenta dele ali dentro. Então veja, ela não gasta energia para ficar procurando o alimento. Não se expõe andando por aí, podendo ela virar uma presa. Mas ela gasta energia na hora de produzir aqui todo o investimento dela. Olha isso aqui, aqui eu tenho uma esponja e isso aqui, crianças, é um peixinho, tá? Extremamente camuflado, parecido aqui com essa esponjinha. Veja, ele fica parado de boca aberta, esperando que algum bichinho venha aqui e pense que é o ósculo da esponja, e aí vai ser predado, vai ser consumido por esse peixinho. Veja, o investimento dele é na hora da formação, depois ele não gasta energia procurando ativamente a presa dele, ele fica paradinho ali, esperando que ela venha. Uma outra estratégia de predação, nós temos o forrajador ativo, tá? Então, esse aqui, ao invés de ficar parado, ele procura ativamente as presas dele. Ele sai andando procurando a presa. Então, ele gasta mais energia, porque ele vai andar, ele vai correr, ele vai sair atrás da presa. Em compensação, geralmente ele tem presas com uma melhor qualidade. Ele procura presas melhores para ele, tá? Olha aqui, tá? Essas aves aqui de rapina, eu já vou chamar a atenção, porque mais para frente vamos falar disso também, tá? Veja, um bico forte para conseguir retirar a carne dos ossos. Garras, olha o tamanho dessa garra, tá? Então, os olhos bem voltados para frente, porque ela vai voar procurando, e na hora exata ela desce e pega a presa dela. Tá? Olha aqui o guepardo. Então, olhos voltados para frente, tá? O corpo dele é leve, a cauda auxilia no equilíbrio, caninos muito afiados, então ele vai correr e vai pegar a presa. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa presa, tá? Pernas longas para correr, já que isso aqui é uma savana. Agora, veja, enquanto ele tem o olho voltado para frente para mirar a presa tem o olho para o lado. Por que ela tem o olho para o lado? Para ter uma visão mais espacial, o máximo possível próximo de 360 graus e mirar o ambiente, tá? Prestem atenção, o pelo desse animal é todo pintadinho. Esse todo pintadinho, ele se esconde aqui na vegetação, perfeito? E aí ele pode, então, se esconder durante uma corrida, tá? Esse aqui é marronzinho, tentando sumir aqui na vegetação. Aqui, ó, Joaninha, que bonitinha que é Joaninha. É predadora de pulgão, tá? Então, vejam, ela caminha ativamente pela planta, tá? Observa os pulgões, vem e se alimenta deles. Bom, predação e seleção natural. Então, a gente tem que pensar que a seleção natural, ela vai privilegiar os predadores eficientes, mas ela também vai privilegiar as presas mais eficientes. Predadores eficientes caçam mais, conseguem mais energia, se reproduzem mais. Presas mais eficientes escapam, então sobrevivem mais tempo, deixam mais descendentes. Nós temos aqui, ó, um tigre, então observem a coloração dele disruptiva, aonde ele correndo, ele se esconde na vegetação local. Ele é um predador grande, ele pega a presa grande. Gente, de forma geral, um predador não pega aquilo que é maior do que ele. Tanto que muitos animais, vocês devem ver, por exemplo, esses sapos, algumas lagartas, elas inflam e tentam ficar maiores para que o predador não o pegue. Já predadores que caçam em grupo podem tentar se arriscar a pegar presas maiores, porque já que eles estão em grupo, eles fazem um trabalho em equipe. Aqui, ó, eu botei essa foto aqui, são vários morcegos e eu vou mostrar a dentição relacionada com o tipo de alimentação. Então, ó, esse aqui,
A, ele é um morcego, vejam que os dentes dele são bem pequenininhos, tá? Esse morcego é nectarívoro. Ele é nectarívoro, então ele não precisa mastigar, por isso os dentes são delicados, fininhos e pequenininhos. Esse B aqui, vejam que ele tem dentes de vários tamanhos, alguns mais grossos, outros mais finos, uns mais pontudos, outros meio para amassar. Esse aqui é um morcego generalista, come o que aparecer pela frente é presa para ele, tá? Esse 3 aqui, né, o C, ele é frugívoro. Aí você vai dizer, professora, frugívoro, mas ele tá com os dentes tão fortes. Vejam, morcegos frugívoros normalmente comem jabuticabas ou, dependendo dos asiáticos, comem manga. Então tem muita polpa, eles furam ali. Agora, quando a gente comparar com o carnívoro, que é esse aqui, não tem comparação o dente, né? Veja o carnívoro, como é que são os dentes, grossos, cheios de pontas. Esse aqui o dente é mais achatado para mastigar polpa de fruta, tá? Enquanto esse aqui é extremamente pontudo e grosso, tá? Esse aqui, ele é insentívoro, então ele tem muitas pontas, porque ele tem que quebrar exoesqueleto de insetos. E esse aqui é o hematófago. Vejam que falta os incisivos, ou incisivos muito pequenos, porque ele tem que lamber o sangue, então a língua sai aqui, tá? Aqui a defesa, né? Essas mariposas aqui, ó, muitos peixes têm isso também, olhos em partes do corpo, nas asas, no caso do peixe, nas caudas, para que um predador que veja isso aqui tenha medo, achando que tem um bicho olhando para ele, tá? Nós temos essa coloração aqui, é uma coloração chamada aposemática, ela indica veneno ou impalatabilidade, e aqui eu quero chamar a atenção o seguinte, a mariposa adulta, ela só é impalatável porque a lagarta come plantas e absorve toxinas das plantas. Veja que interessante. Então, a borboleta escolhe a planta onde ela vai ovipor para que a lagarta consiga substâncias tóxicas, depois a borboleta seja tóxica. Aqui eu já falei com vocês, né? O predador tem os olhos voltados para frente, porque ele tem que mirar a presa. A presa procura ter uma visão espacial com olhos laterais para poder mirar o ambiente. Tanatose. Tanatose é fingir de morto, tá? Muitos animais fingem de mortos porque predadores geralmente caçam e não vai pegar aquilo que está morto. Então, o lagartinho normalmente tentando se confundir com o ambiente, tá? Mas quando ele vê que não tem jeito, finge de morto. A gente já viu isso em alguns filmes, né? Lembram quando o Blue e a Jade tentaram fugir dos traficantes de animais? Ou quando a Cade Delphos, ele tenta fugir aqui do caçador de pragas, né? No Sem Florestas? Bom, herbivoria, então é quando eu tenho um consumo de material vegetal. Normalmente os herbívoros são bem variados na dieta, embora existam aqueles especialistas. E aqui a gente tem uma briga de plantas e insetos. A planta põe a defesa química dela, que pode ser o látex, podem ser taninos, podem ser fenóis, podem ser substâncias tóxicas. Coloca espinhos, então veja que um espinho assim protege a planta de grandes herbívoros, mas herbívoros pequenos podem andar aqui no meio. Por outro lado, ela tem pelos também. Esses pelos aqui evitam herbívoros pequenos, tá? Aqui eu botei a borboleta porque ela procura a planta onde ela vai ovipor. Ela coloca as patas na planta, então ela experimenta a planta com as patas, sim, ela percebe o sabor com as patas. E aí ela vai colocar os ovos de acordo com o ambiente onde esses ovinhos podem se desenvolver. Bom, competição. Sempre que eu tenho competição, eu tenho um recurso limitado, tá? Eu posso ter competição intraespecífica ou interespecífica. E ela vai mexer na densidade populacional de que forma? Olha só, eu tenho dois tipos de competição. Um por exploração. Então, é quem come mais rápido. Eu tenho um recurso limitado e os indivíduos eles não vão interagir um com o outro, mas eles vão consumir rapidamente. Quem consome mais tem alimento, quem consome menos fica sem alimento. Quem chega no local primeiro e marca tem o espaço, quem chega depois não tem o espaço, tá? Olha só, esse caso aqui é fantástico. Eu tenho essa plantinha aqui, observem essa planta e observem essa outra aqui, não são a mesma espécie, tá? Mas o polinizador é um tipo de mosca, apesar de não parecer uma mosca, é uma mosca, ela tem esse aparelho bucal aqui, que é apropriado para esse tipo de vegetação, tá? Tem essa corola aqui. Vejam que a cor é semelhante, tá? A forma é semelhante, então o polinizador fica confuso. Agora, olha que interessante, tá? Essa aqui, ó, B,
Watsonia lepida, ela produz grande quantidade de néctar. Então, o polinizador vem aqui e ele ganha o néctar como recompensa. Essa C aqui é uma planta que imita a outra e ela não tem néctar. Então, o polinizador vem aqui, cadê minha recompensa? Não tem. E aí ele fica meio frustrado que não tem a recompensa dele, mas ele vai procurar outra flor. E aí, se chega nessa, ele ganha a recompensa. Bom, essa planta aqui, ela está competindo pelo polinizador e ela não oferece recompensa. Essa aqui oferece recompensa. Então, já foi visto que há uma preferência dos polinizadores, apesar dela ser muito parecida e ter visita do polinizador nas duas, mas há uma visita maior de polinizadores nessa que produz néctar. A outro tipo de competição é por interferência. Então, nessa aqui eu tenho embate, eu tenho luta, eu tenho briga, eu tenho um batendo no outro. Vejam aqui, indivíduos da mesma espécie, competição intraespecífica, pode ser pelo espaço, pode ser por fêmeas, né? Pode ser mesmo pelo alimento. E aqui, ó, eu tenho uma carniça, aqui o leão e a hiena que está querendo tomar essa carniça. Então, eu tenho aqui, vejam que a postura aqui do leão, ó, a cauda ereta, olhando para o adversário, tá? Soltando gritos, ele está tentando afastar esse adversário aqui. Tá? Existe um tipo de competição por interferência que é chamado de alelopatia. É quando um dos indivíduos usa substâncias químicas. E nós já vimos isso com outro nome, que é chamado de amensalismo, né? Quando usa substância química, agora vejam que a alelopatia, eu tenho um indivíduo ganhando e o outro perdendo. Eu não tenho aqui o amensalismo, vocês lembram que podia ser neutro, negativo? Nesse caso aqui, ele só pode ser positivo e negativo. Por quê? Eucaliptos, por exemplo, eles liberam substâncias tóxicas no solo e outra planta não germina lá. Então, ele está matando outra planta porque ele está competindo por recursos, tá? Então, o eucalipto ganha, a outra planta perde, certo? Bom, alunos, era isso que nós tínhamos a tratar com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Até logo!